Quando pensamos nos desafios da humanidade para o século XXI, temos que lembrar de uma história recente, ali atrás no século XIX, com a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial ela trouxe um grande avanço nos campos de tecnologia industrial, com a produção em larga escala de bens e serviços, com linhas de produção produzindo rapidamente produtos para satisfazer a crescente necessidade e anseio da população. Após a Primeira e Segunda Guerra Mundial, países inteiros estavam em reconstrução. A produção ela atingiu uma escala nunca vista na humanidade. Aí, a dinâmica ambiental começou a ser afetada por essa cadeia de produção cada vez mais global, cada vez mais descentralizada. Os recursos eles são produzidos em um local e graças às linhas de trens e rodovias, e embarcações, eu consigo destinar esses produtos para locais mais distantes da fábrica. Dessa forma, eu tenho uma alteração até na logística de transporte, na logística de distribuição desses produtos. Lentamente, enquanto a humanidade caminha para o século XXI, esbarra em alguns problemas ambientais, como a produção de petróleo, derramamentos de óleo, a poluição de ar, o problema do plástico, do isopor, da camada de ozônio. A Rio 92, ela trouxe conceitos de discussão para o âmbito político que antes ficava reservado só para o âmbito científico. É um grande desafio entre o que o cientista aponta e o que o nosso governante vai encontrar como solução. Eu, como cientista, eu quero proteger o planeta, mas eu, como governante, eu preciso pensar no progresso, no crescimento da cidade, na melhoria de qualidade de vida da população. No papel, existem diversos acordos. A lei ambiental ela é impecável. Contudo, quando pensamos na proteção ambiental, verificamos que não basta só uma assinatura no papel, não basta somente uma lei, precisa ter uma fiscalização eficaz, precisa da participação dos nossos governantes, mas principalmente da participação da população. A população que deve contribuir para uma prática ambiental sustentável. Nós pertencemos ao planeta. O planeta não é nosso. E estamos aqui de uma forma muito passageira como espécie. Quando pensamos na história da humanidade, nós surgimos há pouco tempo atrás, considerando outros animais, plantas que estão aqui há muito mais tempo do que a gente e que a gente utiliza como recurso para produzir os nossos bens. O desenvolvimento sustentável, ele necessita da capacitação de profissionais cada vez mais alinhados com a sustentabilidade. Não somente biólogos participando de decisões importantes, mas também com que outros profissionais, governantes, enfim, pessoas de todas as esferas sociais compreendam a importância da sustentabilidade para um mundo que tem a capacidade de suporte para tantas pessoas, tantos produtos e um consumo desenfreado. Com a compreensão do desenvolvimento sustentável, médicos e engenheiros, por exemplo, eles podem atuar identificando na saúde humana aspectos de melhoria para a saúde ambiental. Não basta eu pensar que, olha, estou com uma gripe, estou com um resfriado, e de repente você chega em casa, a pessoa não tem uma planta, não tem nenhum motivo de pensar em natureza. Quantas vezes a gente vê uma casa construída no riacho e ela está de costas para o riacho, inclusive joga esgoto nesse riacho. Então, como que eu consigo trazer essa natureza para um senso de pertencimento? Fazer com que essa natureza esteja dentro de nós. Nos anos 70, com a Guerra Fria, o armamento nuclear de vários países do mundo teve uma demanda por usinas nucleares, para suprir essa demanda energética cada vez mais importante. Hoje em dia estamos com luminárias, celulares, computadores, televisores, a internet das coisas demanda muita energia para funcionar. Muitas dessas usinas estão próximas de um prazo de validade final, levantando uma grande problemática que é o lixo nuclear. Aonde eu vou destinar esse lixo nuclear de forma que ele fique ali armazenado de uma forma segura e que eu não tenha acidentes como, por exemplo, ocorreu com Chernobyl ou mais recentemente lá no Japão com a usina de Fukushima. Qual que é o impacto que essa poluição nuclear está causando no ambiente? E como que eu vou produzir energia para suprir essas demandas humanas, para continuar o nosso momento de vida para cada vez mais tecnologia, cada vez mais um consumo consciente. A produção industrial, ela depende dessa energia gerada. Diariamente, consome-se 325 milhões de megawatts hora.
dos quais 276 são produzidos a partir de fontes não renováveis, como, por exemplo, a queima de combustível. Para movimentar essa indústria e o transporte baseado na queima de combustível, são produzidos diariamente 65 milhões de barris de petróleo. E o ritmo de consumo, ele implica que daqui a pouco, 40 anos, não haverá mais nenhum petróleo. Então, neste momento, nós começamos a entrar em paradigma de encontrar alternativas viáveis, econômicas, que possa suprir essa demanda energética e essa demanda para o transporte. De tudo isso, na produção do petróleo, surge o plástico. Ele foi certamente um dos avanços mais importantes na tecnologia desde que ele foi descoberto em 1839 com a vulcanização da borracha comum. E desde então a produção sintética do primeiro polímero em 1907. De 1907 para cá, o plástico ele conquistou todo mundo e após a Segunda Guerra Mundial foi muito importante para o desenvolvimento de muitos produtos diferentes. A tecnologia militar ela trouxe avanços como, por exemplo, o plástico como a poliamida, o isopor, o poliestileno. E rapidamente esse plástico ele foi incorporado no cotidiano das pessoas, possibilitando produtos cada vez mais baratos e um consumo instantâneo. Rapidamente também surgiu o problema da poluição mundial causado por esses plásticos. Hoje nós encontramos microplásticos em oceanos diferentes do mundo inteiro, principalmente no estômago de aves e animais marinhos. O plástico ele conquistou quem não tem um pote de plástico para armazenar alimento. Os microplásticos eles são resultantes da quebra das partículas maiores do plástico. Esse plástico ele vai fragmentando, até ficar uma partícula tão diminuta quanto um grão de areia. Estima-se que no futuro teremos muito mais plástico do que grãos de areia no mundo. E se considerar que esse plástico ele é utilizado para guardar e transportar alimentos, a produção de alimentos encontra desafios cada vez mais frequentes. Existem cerca de 850 milhões de pessoas desnutridas no mundo. 20 mil morrem de fome diariamente, enquanto que a alimentação resulta em 800 milhões de pessoas obesas no mundo. A conta não fecha. Com certeza temos um problema gravíssimo de produção e distribuição desse alimento. Com o preço dos alimentos e a centralização em grandes centros urbanos, comunidades inteiras sofrem com a fome e buscam outros recursos para o consumo, como, por exemplo, o acesso à carne. A carne é uma proteína de fonte energética muito importante para muitas sociedades no mundo inteiro. Em alguns casos, a carne, o consumir a carne, ela é status, significa que o seu poder social é elevado. Como que eu vou fornecer carne para toda essa população? Somos 7 bilhões e 800 milhões de pessoas no mundo. Como eu vou suprir a alimentação dessas pessoas? Dessa forma, eu encontro em algumas cidades, alguns centros, o consumo de animais silvestres, como aconteceu lá em Wuhan, na China. O consumo dessa carne silvestre, ela se dá por uma questão cultural, sim, mas também por uma questão de distribuição. Aqui no Brasil mesmo, é comum você encontrar comunidades rurais consumindo carne de tatu, carne de capivara, carne de jacaré. São carnes onde esses animais eles não foram criados, não tiveram uma condição sanitária de criação adequada. Eu não sei o que eu estou consumindo naquela carne. E aí eu posso despertar problemas, como por exemplo lá em Wuhan, onde eu consumo um morcego ou um pangolim e desperto um coronavírus que afeta toda a população mundial. Então, quando pensamos na problemática da alimentação, temos que considerar todos os aspectos. Não somente falar assim, não, não pode consumir animal silvestre. Aquela pessoa que está tendo acesso àquele animal silvestre, ela também tem que ter acesso a uma carne de qualidade barata. Ou então, temos que pensar numa mudança do hábito de consumo. Uma mudança no hábito do consumo de calorias. Como que eu vou otimizar a cadeia de distribuição para que os nutrientes alcancem todas essas pessoas e não tenhamos, então, em 2020, gente passando fome?
Nessa produção de alimento, tanto a agricultura como a pecuária, ela depende, além de toda essa cadeia de distribuição, toda essa cadeia de produção, uma cadeia de suprimento hídrico. Quando pensamos em recursos hídricos, nós vivemos no Brasil, um país que tradicionalmente é reconhecido pela comunidade internacional por ter bastante reserva aquífera. Aqui mesmo, o aquífero Guarani, que é uma área de 1.200.000 quilômetros quadrados, ele abraça, além do Brasil, países vizinhos como o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Contudo, atividades industriais de perfuração ou mesmo da agropecuária que levam à contaminação do lençol freático pode colocar o aquífero Guarani e outros aquíferos em uma situação de risco, em uma situação de contaminação. Como que eu vou tratar essa água para fornecer uma água de qualidade potável para a população? A tecnologia que temos hoje, ela permite, mas ainda é muito cara. Como que eu vou eliminar vírus, bactérias e outras substâncias químicas dessa água? Então, se faz necessário pensar que o crescimento da humanidade, ele depende também de uma prática ambiental sustentável. Eu não posso sair desmatando a Amazônia para crescer cidades, fornecer recursos, sem pensar no amanhã. Se eu derrubo a floresta de hoje, o que eu vou derrubar amanhã? O que vai me suprir de recursos, tanto minerais como vegetais, para o meu futuro? Quando praticamos a preservação ambiental consciente, como por exemplo as agroflorestas, eu consigo um fornecimento de recursos de uma forma sustentável, sem que isso afete muito a natureza. A cadeia produtiva e o consumo residencial correspondem a um consumo diário de 8 milhões de litros de água. Ainda que 800 milhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. No Brasil, toda essa água ela se encontra lá no norte. E a principal fonte de consumo está aqui, no sudeste, onde concentra a maior quantidade da população brasileira. Manter toda essa gente, eu e você, tem um custo ambiental altíssimo. Substâncias tóxicas da indústria correspondem a mais ou menos 18 mil toneladas e são liberadas na natureza diariamente, somadas às emissões de carbono, 66 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Isso gera uma despesa a ordem de 10 bilhões de dólares ao dia somente em saúde. Nesse crescimento populacional, ao dia, 10 mil hectares de florestas são desmatados, principalmente em florestas tropicais como a Amazônia. A agropecuária, a expansão de cidades e das zonas industriais causam a erosão de 13 mil hectares e a desertificação de 22 mil hectares de terra. Assim, há a formação de solos degradados, incapazes de sustentar a vida e que causam a redução da população, redução na produção de alimentos e a poluição. Todo esse hábito de consumo, a produção e os avanços tecnológicos resultaram que hoje verificamos como mudanças climáticas. Cientistas de todo o mundo testam diferentes modelos matemáticos para entender e tentar prever os efeitos dessas mudanças. Calotas polares estão derretendo e o colapso do sistema oceânico vai ser responsável pela alteração de toda a dinâmica ambiental do planeta. Hoje percebemos que em alguns lugares não se chove mais, em outros chove demais. Essa dinâmica da mudança ambiental, ela é causada por conta dessa nossa atividade. Entre os desafios da humanidade para o século XXI, temos que pensar que temos que ver o futuro de uma forma sustentável. De que forma eu, hoje, consigo ter uma prática sustentável para o amanhã? De que forma eu vou deixar o meu planeta para os meus descendentes, para a minha família, para a minha nação? Então é um desafio de todos nós repensar o nosso hábito de consumo. Em tempos de pandemia em que vivemos, temos que pensar também como que eu estou consumindo esses recursos. Será que essa produção de alimento ela está vindo de uma forma sustentável? Será se o meu descarte dos meus resíduos sólidos, por exemplo, o lixo que eu estou gerando em casa, ela está sendo de uma forma sustentável? Será se eu me preocupo em repensar políticas, por exemplo, de reciclagem, de destinação correta de lixo? De repente pensar na logística. Será se aquela cartela de medicamento que eu usei para uma dor de cabeça,
eu joguei no lixo comum? Ou será se eu guardei para levar numa farmácia para dar uma real destinação, um real tratamento, sem que de fato eu afete a poluição de água, de solo? De que forma que eu, ser humano, vou pensar como uma entidade nesse planeta, numa comunidade planetária? Quando pensamos no quanto a humanidade precisa se desenvolver em vários campos, é natural que deixamos o meio ambiente de lado. Pensamos em carros voadores, pensamos em robôs que façam nosso serviço em casa, pensamos em muita tecnologia, mas fatalmente deixamos o mais importante de lado, que é a consciência ambiental. Cada vez mais precisamos buscar formas sustentáveis, alternativas, para que quando o petróleo acabe, não passamos por nenhum problema, nenhum caos político, industrial, social por conta disso. Que possamos adotar novas medidas para suprir essa demanda energética, que possamos abraçar novas tecnologias. Por exemplo, em questão de iluminação, eu tenho uma lâmpada LED que tem um consumo muito baixo de energia comparado a uma lâmpada comum. De que forma eu estou praticando sustentabilidade na minha casa, substituindo as minhas lâmpadas? De que forma eu economizo a água? A economia da água ela não deve ocorrer somente num período de escassez, onde recebemos um aviso que não temos água na represa e precisamos fazer um rodízio. Por que não praticar um consumo sustentável dessa água? Quantos de nós em casa usa água potável na descarga? Usa água potável para lavar roupa? Será que essa roupa eu preciso trocar? Será se eu tenho que abraçar uma moda que é passageira e de repente poluir o ambiente, fazer um descarte? Quantas vezes você pensa em um descarte correto do lixo que você produz? Será se eu pratico reciclagem? Será se eu estimulo a reciclagem? De que forma podemos pensar em tecnologias e políticas públicas de direcionamento do consumo? O meu desafio para você nesse século XXI é que você repense, que você pense aí o que você tem de consumo, de que forma você pode na sua casa ter hábitos melhores de consumo.